Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, sejam bem-vindos para mais um programa Resenha Espírita, aqui no canal Renovando Consciências, que é retransmitido esse nosso programa Resenha Espírita para as seguintes plataformas: para a Rai TV, para a TV7, para a TV Secal, para a Web Rádio Fraternidade, para o Centro Espírita Allan Kardec, para Casa com Evangelho e também para o pessoal lá no meu YouTube, no meu Facebook. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria estar aqui novamente com vocês. Esse programa, nesse domingo, não está ao vivo, tá, pessoal? Então não precisa mandar mensagem aí. A gente está fazendo gravado esse programa. Mas, como sempre, é uma alegria estar aqui com vocês, pensando, refletindo, batendo esse papo. A ideia do programa Resenha Espírita é a gente resenhar, bater papo com uma temática doutrinária à luz do Cristo, aproveitando todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece para crescermos, para evoluirmos. E a ideia aqui é a gente bater papo um com o outro, que vamos assim aprendendo um pouco mais dia a dia, com as nossas reflexões, com os assuntos atuais. Esse assunto de hoje, então, é bem atual. É sempre atual, né? É sempre aqui palpitando, suscitando oportunidade, que é: fora da caridade não há salvação. A gente vai usar como base a pergunta, anota aí a referência, pessoal. Pergunta número 886 do Livro dos Espíritos, que fala sobre caridade e amor ao próximo. Vamos discutir um pouquinho sobre essa história aqui de caridade, caridade material, caridade moral. O que será caridade? Como é que a gente entende caridade? Como é que o Cristo, como é que a doutrina espírita nos apresenta a caridade? Vamos aprofundar um pouquinho nesse tema, que é importante. Importante a gente pensar e ampliar os nossos horizontes. Às vezes a gente tem uma ideia pré-concebida sobre certo assunto e já está taxado. Ah, caridade é aquilo, ponto. Mas será que é só aquilo? Será que o nosso entendimento vai de encontro com a proposta real do Cristo na direção do amor, praticando a caridade, exercitando? Já, já, vamos começar, tá? Mas hoje vou apresentar aqui o nosso convidado, é o nosso amigo que está aqui conosco. Ele é do Rio de Janeiro, meu conterrâneo, já tem 23 anos de doutrina espírita, trabalhador espírita, tem diversas palestras aí, vocês podem acompanhar, palestrante ativo no Rio de Janeiro. Tem um estudo agora, né, Ricardo? Depois, se você quiser falar um pouquinho do estudo permanente que você está realizando também. Trabalhador, já foi trabalhador ou ainda é trabalhador. Depois você me ajuda, Ricardo. Tem aqui as minhas anotações. Do Centro Espírita Amor e Caridade, da Casa de Frei Fabiano, nossos amigos lá do Meia, que eu tive também a alegria de estar lá. No Grupo Espírita Saint Germain, na Taquara, também. Outro que eu em breve vou ter a felicidade de estar lá também. É o Ricardo Gembarovski, nosso amigo. Seja bem-vindo, Ricardo. Que bom ter você aqui novamente. Uma alegria estar com você. Obrigado por ter aceito o convite. Nelson, obrigado. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? Ou bom dia até mesmo. Então, é um prazer sempre grande participar desses encontros, e ainda mais aqui com o Nelson, com vocês. E eu faço parte, eu estou mais ligado atualmente, em função de algumas mudanças que ocorreram, mas o pessoal lá do Grupo de Estudos Espírita Saint Germain, aqui na freguesia, né? Já fui do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, participei bem também durante um bom tempo da Casa de Frei Fabiano, só que em função de distâncias, né, de locomoção, na verdade, nesse momento estou mais ligado às atividades do Grupo de Estudos Espírita Saint Germain, que fica aqui na freguesia, em Jacarepaguá, aqui no Rio, né? Então, muito obrigado aí pela participação e vamos estudar. Vamos estudar. Ricardo, fala um pouquinho, só aproveitando, sobre o curso que você está realizando online. Como é que funciona? É uma vez por semana? Como é que é? Conta Sim, para a gente. então, o que acontece? Nós vamos começar, a partir de março, na verdade, o Grupo de Estudos Espíritas Saint Germain, né, que é carinhosamente chamado por todos como GRESG, ele, na verdade, vem estudando durante um bom tempo as obras de André Luiz, né? Então, cada livro é tratado por um facilitador diferente,
né? Então, o Nosso Lar foi um, Mensageiros foi outro, por aí vai, até que vou começar a fazer o estudo do livro No Mundo Maior a partir de março. Todos podem participar, seja as pessoas que atuam aqui no Brasil, ou até mesmo as pessoas fora do Brasil, né? Então, quem estiver nos assistindo, quem tiver interesse, né, basta entrar em contato, né, com o grupo de estudos espíritas Saint-Germain, né, que depois eu posso até passar direitinho o telefone, contato, como que pode fazer a inscrição, ou o link mesmo, para o Nelson, e aí ele disponibiliza esse link para que vocês quiserem, quem quiser, né, obviamente, não é um curso obrigatório, mas quem quiser se interessar um pouco mais pelas obras de André Luiz, que tem muito conhecimento, muita informação, começar esse nosso encontro a partir do mês de março, um encontro mensal, que será realizado ao vivo, digamos assim, um grupo fechado, mas é um encontro ao vivo, uma vez por mês, sempre na última terça-feira de cada mês a partir de março. Se eu não me engano, dia 26 de março, se não me falha a memória. Né? Então, tem horário já? Tem horário certo já, Ricardo, não? 20 e 30, de 20 e 30 até 21 e 30, aqui o horário aqui do Brasil, de 20 horas e 30 minutos até 21 horas e 30 minutos. É um curso de 1 hora, se passar 1h10, 1h15 no máximo, não muito, não mais além disso, né? Que realmente, são 2 capítulos por mês do livro, né? Cada mês serão tratados 2 capítulos, de modo que ao chegar em dezembro, esse curso desse livro especificamente, chegue ao fim, né? Aí ano que vem outro livro com outro facilitador e por aí vai. Então lá o GRESG tem muitas obras, o Nelson, tem várias atividades online e também tem muitas atividades presenciais também, né? Mas tem várias atividades que são realizadas online. Essa é uma delas, e tem tantas outras aí também. Mas você vai ter oportunidade também de conhecer, e quem quiser também conhecer também a atividade dessa casa, é só acessar no site www.gresg.com.br, que ali tem curso, tem atividades, tem os cursos que o Guaraci também atua e trabalha também de uma forma bem intensa com eles. Então, é bem bacana, é bem legal mesmo. Que legal, que legal. Já vou adiantar aqui, pessoal, se alguém quiser o contato, não achar o site do GRESG e quiser participar, me manda uma mensagem aí no YouTube, ou vai lá no meu direct no Instagram, entre em contato comigo, manda um sinal aí que a gente acha no Facebook, enfim, e a gente compartilha depois o link aí e as direções certinhas para o curso, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, então, para começar, elevando o nosso pensamento. Convido a todos, quem quiser e sentir a vontade, de fechar os olhos comigo. Inicialmente, rogamos a Deus Pai, agradecidos que estamos, por mais esse momento, estarmos aqui vivenciando, encarnados, experienciando tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução, para a nossa jornada. Agradecemos ao Mestre Jesus, em pensamento, em vibração, de coração aberto. Obrigado, obrigado, Mestre. Obrigado, nosso amigo, que está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando toda a sustentação necessária, nos mostrando o caminho do amor, o caminho da felicidade. Agradecemos também a todos os trabalhadores do canal Renovando Consciências, que nos envolvem nesse momento e que possamos, assim, dar início a mais um programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, começamos. E, aliás, eu vou só te pedir um favor, Ricardo, e eu vou fazer igual aqui. Eu escutei um pouco de retorno. Às vezes tem essa coisa microfonia que dá. Então, quando você for falar, eu vou tirar o microfone. Quando você falar, você isola o microfone. Pode ser? Tá. Maravilha. Então, para começar, pessoal, que eu já vou passar aqui a palavra para o Ricardo, eu vou ler a pergunta do Livro dos Espíritos. Está lá, 886, que é uma pergunta que a gente bate cabeça ainda para entender essa história. Então, eu vou fazer a pergunta e não vou responder, não. Quem vai responder vai ser o Ricardo. Vamos lá? Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
Passo a palavra para você, Ricardo. Fica à vontade. Vamos lá. Então, tem que ler a resposta, não do Ricardo, mas a resposta que os espíritos deram, na verdade, a Kardec. O que Kardec colocou aqui? O que os espíritos dizem a respeito dessa pergunta? Então, tem que ler na íntegra. Abre aspas. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Carinhosamente, muitos de nós espíritas, chamamos essa resposta de BIP. Use o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Então, vejam bem, é benevolência para com os outros. Você ser bom para os outros. Que outros são esses? São nossos irmãos de jornada, nossos companheiros de caminhada, né? Indulgência para as imperfeições dos outros. Nós temos a plena convicção de que cada um de nós, isso é muito importante, cada um de nós está num momento evolutivo diferente. Então, nós não podemos exigir, eu não posso exigir que o Nelson, por exemplo, esteja no nível evolutivo igual ao meu, ou eu esteja no nível evolutivo igual ao Nelson. Exemplo. Então, jamais a gente pode exigir isso. Temos que respeitar os momentos evolutivos de cada pessoa. Muitos têm defeitos, a maioria tem defeitos, né? Todos nós, de uma forma geral, temos defeitos, temos nossos vícios morais, né? Regados aí de orgulho, de inveja, de egoísmo, de vaidade, e ciúme, né? E por aí vai. Mas só que cada um está num nível diferente, tem uma carga diferente a respeito desses níveis. E nós estamos aqui para quê? Para justamente nós tentarmos diluir um pouco esses vícios morais e, se possível, inclusive, transformar esses vícios em virtudes morais. Essa é a nossa proposta de evolução. É difícil? Muito. É impossível? Não. É possível de ser feito. Portanto, a nossa proposta é justamente esta. Porém, indulgência para as imperfeições dos outros, o que é colocado aqui? De nós realmente sermos um pouco mais pacientes. Exemplo, o meu irmão, ele errou, mas eu também posso errar. Ele errou nesse ponto, mas eu também posso errar nesse ponto ou em outro ponto. É a gente ter justamente esse jogo de cintura no tratamento das relações interpessoais que nós temos no nosso dia a dia. Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, na sociedade de uma forma geral, todos nós precisamos adotar isso. Isso é, segundo Jesus, isso também é o quê? Caridade. E para fechar, não tão menos importante do que os outros, perdão das ofensas. Isso é aquela... Se já estava falando de benevolência, estava falando de indulgência, quando vem o perdão, aí pronto, matou tudo. Precisamos exercitar isso, gente. Nós perdoarmos uma ofensa. Todos nós somos ofendidos. E às vezes, inclusive, nós também ofendemos. E às vezes ofendemos sem querer, né? Eu digo todos, até eu brinquei, tem também um outro trabalho no Greve que a gente participa, que são dois, na verdade, que eu esqueci de comentar. Só uma abrir porque tem a ver com essa resposta. O Acolhimento com Jesus, que é toda semana, toda segunda-feira, e a live de sexta, que é uma vez por mês também, às sextas. Mas no último Acolhimento com Jesus que nós fizemos, nós comentamos sobre isso, a questão de perdoar. Nós temos essa capacidade de perdoar o erro do outro e não revidar. Porque muitos ainda revidam. Você me ofendeu, você me machucou. Ok, mas ele está num momento evolutivo diferente. Isso não é orgulho. Vejam bem, isso não é orgulho. É nós respeitarmos o momento evolutivo das pessoas. E nós entendermos. E sermos o quê? Estendermos a nossa mão para o outro. Venha, você está comigo. O sentimento tem que ser esse.
A pessoa aponta o dedo na sua cara, fala, pisa no seu calo, e você estende a mão. Meu irmão, você está comigo. Não é o movimento oposto. Não, você vai para lá que eu vou para cá. Não. E sim, venha. Vem, você faz parte de tudo isso comigo. É difícil? E como? Por que é difícil? Porque nós ainda somos o quê? Extremamente orgulhosos e vaidosos. Não, você me ofendeu, então você siga o teu rumo, que eu sigo o meu. Jesus não faria isso. É interessante a gente tocar nisso, porque é uma pergunta que nós deveríamos sempre nos fazer. Qualquer adversidade, qualquer dificuldade que nós encontramos na nossa vida, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: tudo bem, e se fosse Jesus, o que faria? Aí você fica coçando a cabeça, né? Se fosse Jesus, Jesus não ia ofender, Jesus não ia pisar, Jesus ia acolher, ia abraçar. Aí você se questiona, tá, Jesus faria isso. E por que que nós também não podemos colocar isso em prática? Porque ele é Jesus e eu sou o Ricardo. Não. Ele não é o modelo e guia da humanidade? Está aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 621. Ele é o modelo e guia da humanidade. Se ele é o modelo e guia, se ele faz isso, nós também podemos fazer. Basta que nós tenhamos fé. Basta que nós tenhamos o quê? Aquela confiança. Não só acreditar. Fé não é só acreditar. Fé, acima de nós acreditarmos em alguma coisa ou em algo, é termos a confiança no Pai. Nesse Deus de amor e de bondade. Confiança que existe um mundo espiritual ao nosso redor. Às vezes a gente esquece disso, né? É engraçado. Às vezes a gente pensa que nós somos o quê? Matéria. O espírito é só um detalhe. Não, é o inverso. Nós somos, acima de tudo, o quê? Espíritos. Mas estamos imersos, mergulhados nesse corpo material para evoluir. Que um dia, esse corpo material, nós vamos deixar ele aqui quietinho. E nós vamos retornar à parte espiritual. Então, gente, caridade é isso. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Fala-se muito, inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Fora da Caridade Nossa Vocação, fala-se muito em caridade material e caridade moral. Inclusive, nessa pergunta que o Nelson leu, né, que eu, inclusive, li também a resposta, tem um comentário de Kardec até longo, mas eu vou destacar aqui só uma parte que eu achei bem interessante. A caridade, isso é palavras de Kardec, a caridade segundo Jesus, está no segundo parágrafo, para quem for ler depois. Inclusive, eu sugiro, quem puder ler, leia depois a pergunta, a resposta e o comentário de Kardec na íntegra. É bem bacana. A caridade segundo Jesus não se restringe à esmola. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque até hoje, muitos de nós ainda pensamos nessa questão da esmola. Vou praticar a caridade. Muito bem, então eu pego umas moedas que estão no meu bolso e se algum pedinte vier até aqui, eu vou pegar a moeda e vou dar uma moeda para esse meu irmãozinho. Ou ainda, eu vou abrir meu guarda-roupa, né? Abro meu guarda-roupa e vou ver qual roupa que eu não uso mais. Essa daqui. Mas por quê? Porque não entro mais na roupa. Ou a roupa não entra mais em mim. Ou ainda, está rasgado. Há um bom tempo, quando eu trabalhava ainda lá, há 23 anos, como o Nelson comentou aí, no Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança, uma das atividades que eu participei, que eu tive o prazer de participar, inclusive, foi no bazar. E lá no bazar, nós recebemos, essa cena não sai da minha cabeça, nós recebemos um sapato. E aí eu, naquela minha inocência na época, eu perguntei logo, cadê o outro pé? Cadê?
Cadê o outro pé? A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência física, mas acho meio difícil. Então, a gente tem que ter o cuidado, inclusive, de fazer essa caridade. Não é simplesmente eu tirar o objeto do armário, vou botar numa sacola, numa bolsa, numa mala, enfim, seja onde for, e vou parar no primeiro centro espírita, na primeira igreja que esteja recebendo esse mantimento, essas roupas, e Ô, vou Ricardo, entregar. Ricardo, talvez tenha sido o Saci Pererê que fez uma caridade e O você não Saci percebeu, né? Pererê. Pois é, vai. Então, sabe, as pessoas, enfim, e outras coisas também, roupa íntima, enfim. Eu já vi coisa. Eu falei, gente, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, como está colocado aqui, né? A caridade, segundo Jesus, não restringe a esmola. E a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: eu abro meu guarda-roupa, eu vejo lá as minhas roupas, estão todas ali, beleza. Eu vou tirar algumas. E a pergunta é: eu usaria se eu estivesse recebendo? Sim, eu usaria se eu estivesse recebendo. Ok, então a doação pode ser feita. E se a resposta for negativa, não, eu não usaria se eu estivesse recebendo, porque a roupa está realmente em condição de miséria. Gente, não é caridade. Tem outro destino, que não seja uma doação. Então, é esse cuidado que a gente deve ter. Em relação à doação de moeda, dinheiro e tal, esse é um assunto bem sensível, porque é aquela história, não sei em Portugal, mas aqui no Brasil tem muito isso, principalmente no Rio de Janeiro, né? São os famosos pedintes, que bate lá no vidrinho do carro e pede a moedinha para alguma coisa, né? Principalmente são crianças, né, que se encontram aí nos sinais de trânsito, ou até mesmo jovens, enfim, jogando aquelas bolinhas e tal. Bom, não importa. O fato é, dar o dinheiro. O que eu, Ricardo, penso? Eu prefiro dar um prato de comida, pagar uma refeição, do que dar o dinheiro. Porque eu não sei como que essa pessoa usaria o dinheiro. Mas aí alguém pode pensar, mas peraí, mas aí é problema dela, não é mais o problema meu. É o uso do livre-arbítrio que ela vai adotar. É a escolha dela, não mais o meu. Ok, mas de qualquer forma, eu, particularmente, me sinto na responsabilidade de ter participado de alguma coisa nesse processo. Então, eu falo o seguinte: olha, eu não te dou o dinheiro, eu te dou um prato de comida, te pago um prato de comida. Quer? Quero. Ele senta e às vezes não come, vai embora. Na maioria, vai embora, porque não está interessado no prato de comida, está interessado no dinheiro para alguma coisa, seja o que for, até mesmo o uso de drogas. A gente sabe que isso acontece. Então, essa questão da caridade material tem que ser vista com esse cuidado. É um ponto bem sensível nessa questão, né? Isso eu dei o exemplo aqui do dinheiro, falei da roupa, mas pode ser para qualquer outra coisa, pode ser até para sapato também, não importa. Livros, doação de livros. Vou doar um livro para casa espírita. Olha só que bacana, legal, é ótimo, mas você olha no livro, tem da página 1 até a página 50, depois pula para a página 80, vai até a 100. Ué, o que aconteceu entre a página 50 e a página 80? As páginas desencarnaram. Então, sabe, são cuidados, gente. Isso são cuidados. Esse livro não é para ser doado para a casa espírita. É para ser jogado fora, infelizmente. Porque qual o proveito que a pessoa vai ter? A pessoa vai estar, imagina você se colocando no lugar do outro, exercendo a empatia. A pessoa vai estar lendo lá o livro, nossa, livro bacana, livro legal, olha só, página 1, 2, 50, e agora qual vai ser o desfecho da história? E não tem. Vai lá para a página 80. São só exemplos, né? São só exemplos. Porque quando nós falamos em caridade, sem ler a pergunta, sem ler a resposta aqui tratada por Kardec, a gente pensa naturalmente na caridade, única e exclusivamente na caridade o quê? Material. Só que não é só caridade material, né?
Só para continuar o comentário de Kardec, né, que ele fala o seguinte: a caridade não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Olha só, abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E é aí que vem, talvez, a principal caridade que nós deveríamos fazer, que é a caridade chamada caridade moral. A caridade moral. O que é a caridade moral? Gente, são as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia e nós, às vezes, não enxergamos, ou enxergamos e passamos despercebidos. É quando alguém entra em contato com a gente e fala o seguinte: Ricardo, estou passando por uma situação delicada lá em casa, só que eu não tenho coragem de abordar esse assunto lá em casa. Eu quero me desabafar com uma pessoa. Podemos tomar um café, almoçar, jantar, enfim. Podemos conversar isso em outro ambiente, num outro local mais reservado, que eu pudesse falar sobre esse assunto com você para ver a sua percepção, para você tentar me ajudar, tentar me orientar como que eu devo me comportar diante desta situação. Isso é só um exemplo que já aconteceu comigo. Que já aconteceu comigo através de um colega de trabalho que me procurou. Então, o fato de você se deslocar até um local com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã, para você ouvir, doar o seu tempo, doar a sua energia, doar o seu ouvido para você simplesmente ouvir. Às vezes, muitas das vezes, não precisa falar nada ou quase nada. Porque o que essa pessoa queria fazer, na verdade, era simplesmente o quê? Se desabafar, falar. Coisa que ela não estava conseguindo. Ela estava se sentindo presa, porque não conseguia falar com ninguém. Não podia falar com ninguém dentro de casa. Porque o assunto era realmente extremamente delicado. E ela só falou, e eu só ouvindo. E aí, depois que ela falou, ela... Ricardo, muito obrigado. Mas eu... Não, você não precisa falar nada. Eu queria justamente fazer isso. Então, ocorreu o quê? Uma doação de tempo, de energia, e você doou o seu ouvido para o próximo. Isso é caridade moral. É caridade moral também nós recebermos uma ofensa, como está aqui na resposta dessa pergunta, nós recebemos uma ofensa e ficarmos calados. Ricardo, isso é muito difícil, eu preciso falar. Não! Precisamos exercitar isso. Nós recebemos uma ofensa e, boca calada. Por mais violenta que seja essa ofensa, por mais violenta que seja essa ofensa, por mais despercebida, assim, sem pé nem cabeça, leviana, não importa. O silêncio é uma caridade, porque você vai receber, não vai falar nada, porque se você falasse, provavelmente você ia ofender, ia machucar, ia tocar em feridas que você poderia justamente abrir essas feridas novamente dessa pessoa. Então é melhor deixar as feridas o quê? Quietinhas lá, sarando, do que você, pela sua palavra, ir lá na ferida e abrir a ferida. Então não vale a pena. Deixa a ferida quietinha. Ah, mas a minha avó, minha mãe, falou que nós não devemos levar desaforo para casa. Quem nunca ouviu isso? Eu ouvia muito quando eu era pequeno. Eu ouvia muito. Isso há mais de 40 anos atrás. Estou com 52, vou fazer 52 esse ano.
Então, mais de 40 anos atrás, quando eu era menino, quando estava lá soltando pipa, jogando bola de gude, eu não tinha chegado o videogame ainda, ouvia muito isso. Principalmente a minha mãe falando com as minhas irmãs na época: não leve desaforo para casa, resolva na rua. E isso, de certa forma, se cristalizou na mente de muitas pessoas. Não leve desaforo para casa. E o que acontece quando a gente recebe uma ofensa? Você quer devolver essa ofensa. Você quer devolver e abre espaço aí para uma discussão. E toda discussão, ela é benéfica nesse sentido? Não, porque você acaba machucando. E ocorre também o quê? Um desgaste energético muito grande dentro da gente. Quando a gente discute com alguém, observe, vejam, todos nós já discutimos com alguém, isso é fato. Todos nós. Observe nas discussões que nós tivemos com essas pessoas aí no passado. Como que nós saímos dessas discussões? Cansados, né? Exaustos, exauridos. Pois é. Valeu a pena? Às vezes não valeu a pena. Falou, brigou, discutiu, e no final ainda ficaram amigos. Por isso que aí tem que falar nisso também, que tem aquela famosa frase que nós devemos sempre o quê? Vigiar e orar. Vigiai e orai. Vigiar o quê, Ricardo? Vigiar os nossos pensamentos. Vigiar os nossos sentimentos. Tomar muito cuidado com as escolhas que eu faço, porque toda escolha tem uma consequência, tem uma reação, que pode ser boa ou não. É a má influência. E essa má influência que eu vá receber, né, que eu vou gerar, ela tem uma consequência que eu tenho que tratar, ou nesta encarnação ainda, ou pior, numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade reencarnatória, que sabe-se lá quando que vai ocorrer. Tem uma fila, e a fila é longa. Então, para vocês perceberem a dimensão, a responsabilidade que nós temos sobre tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. Né? Nossa mente é viva. Nelson, que é psicólogo, sabe muito bem disso. Nossa mente é viva. E às vezes a gente tem os pensamentos que, né, nascem na nossa mente assim, cara, por que eu estou pensando isso? De onde que surgiu isso? E nós sabemos que pode ser, com certeza, 99,999% são meus. Eu tenho que assumir, porque a gente também tem esse hábito. Esse pensamento não é meu, é dos meus irmãozinhos, dos meus obsessores. Gente, não terceiriza a responsabilidade, não. Nós precisamos assumir a responsabilidade que nós temos para os nossos pensamentos, sim. Existem as influências? Com certeza existem as influências. Nós recebemos essas influências o tempo todo. Agora, quem é o responsável por, eu vou receber essa influência ou eu não vou receber essa influência? Somos nós. É a responsabilidade que nós temos sobre os nossos pensamentos e sentimentos que geram as escolhas. E aí, para a gente não tomar uma decisão errada, que é difícil, a gente, uma vez ou outra, ou quase sempre, a gente acaba fazendo uma escolha equivocada, faz parte, porque nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui para isso, para evoluir, para fazer a escolha certa, para acertar em coisas que eu errava. Essa é a proposta da nossa encarnação. Acerte. Aproveite as oportunidades. O ano está começando, gente. 2024 começou ontem, praticamente. E esse ano é bissexto, ou seja, nós temos 366 oportunidades para fazer diferente. Por que a gente vai fazer a mesma coisa? Podemos fazer diferentes? Podemos. Mas vamos começar de uma forma leve. O que eu quero dizer com isso? Vamos mapear os nossos defeitos.
Como que eu posso melhorar? Quais são os pontos de melhoria? Ah, são esses aqui. Ok. Vamos pegar 1 ou 2. Esses 2 eu vou trabalhar esse ano. Mas, Ricardo, eu elenquei 100, não tem problema. Pegue os 2, os mais fáceis. E vamos trabalhar esses. E depois, caramba, eu consegui evoluir, eu consegui melhorar, eu consegui ser mais paciente, eu consegui exercer mais empatia, eu consegui muita coisa. Estou falando do ponto de vista moral e espiritual, né? Ok, ano que vem é outro ano. Vamos pegar outros pontos que eu pincelei, que eu mapeei, e vamos trabalhar esses pontos. E assim a gente vai fazendo. Dedinho levantado. Ricardo, mas qual é o risco de eu acabar a minha encarnação e não ter completado os 100? Não tem problema. Mas você, pelo menos, já trabalhou o quê? 20, 30, 40, 10? Está no lucro. Já trabalhou alguma coisa. Porque se fosse antes, com a mentalidade de antes, nós não teríamos trabalhado um. Então a gente tem que pensar dessa forma. Isso é caridade, gente, com a gente. Caridade com a gente, conosco mesmo. Jesus deixou aquela máxima, né? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, nós devemos exercer essa caridade conosco. A gente às vezes esquece da gente. Isso também não é legal. Eu vou fazer a caridade com o próximo. Vou doar, vou exercer a caridade material, vou exercer a caridade moral, mas 100% da energia está dedicada ao próximo. Espera aí, e eu? Como é que eu fico? Tem aquela famosa historinha, né? Quando a gente viaja de avião, passa por um processo de despressurização, a máscara cai, nós devemos colocar a máscara em quem? No outro? Em você primeiro. Aí depois bota no outro. Devemos estar bem para fazer a caridade. E a caridade começa conosco, dentro da gente, cuidando um pouco da gente, cuidando da nossa saúde mental, que é um assunto que está sendo muito discutido atualmente, pelo menos aqui no Rio, aqui no Brasil, né? Não sei não sei em Portugal, mas aqui pelo menos muitas casas espíritas têm falado muito sobre o cuidado que nós devemos ter na nossa mente, a respeito da saúde mental. E tem vários expositores, muitos deles, inclusive, formados na área da psicologia, da psiquiatria, inclusive, falando sobre esse tema. Portanto, precisa ser visto, precisa ser tratado, porque já está sendo comprovado que muitas doenças que estão aparecendo aí, que já estão há muito tempo, como depressão, ansiedade e tantos outros transtornos mentais, vêm de onde? Da falta do cuidado da nossa saúde mental. Mas não é só a saúde mental, também, claro, saúde física, né? Fazer atividade física, né? Fazer uma dietinha, por aí vai, aquelas coisas que a gente já sabe quando a gente vai no médico. Mas a gente até tenta seguir. Só que a saúde mental a gente ignora. E está sendo pedido o quê? Não ignore. Dê atenção. Porque é importante. E acaba afetando todo o sistema. E quem pensa? Quem pensa é o corpo físico que pensa? É o espírito. O pensamento emana de onde? Do espírito. Então, olha só, eu vou estar cuidando do meu espírito. Estou cuidando de mim. Eu sou um espírito reencarnado, mas sou, acima de tudo, um espírito. Imperfeito, mas sou. Então, eu vou cuidar do meu pensamento. Eu vou cuidar um pouco mais do meu processo decisório. Tem um expositor aqui no Rio, que o Nelson conhece, o Mário Lama, ele fala muito sobre isso. Acho que ele já esteve até aqui, né? Então, ele fala muito sobre essa questão do cuidado que nós devemos ter no nosso processo decisório. Isso é importante, gente. Então, observe que a gente está conversando aqui sobre caridade, olha quanta coisa nós abordamos até esse momento.
Então não é só a parte material, não. É muito mais além disso. E outra coisa, vou fazer a caridade num trabalho realizado na Casa Espírita XPTO, porque nessa Casa Espírita XPTO tem os dirigentes dessa casa, com todo respeito, eu falo isso com todo respeito, tem os dirigentes dessa casa XPTO, gente, pelo amor de Deus, não existe, tá? É só um exemplo. Mas o fato é, eu participo de um trabalho dessa Casa Espírita que tem os dirigentes e eu quero impressionar eles. Então eu vou lá para impressionar os dirigentes ou os responsáveis do trabalho. Isso é caridade, gente? Ou você está um pouco enganado ou enganada? Ricardo, isso não acontece. Acontece. Infelizmente acontece. Então que a gente possa também pensar nisso. Que a gente também possa também pensar sobre isso, porque é muito importante. É muito importante, gente. Nosso contato de trabalho é a gente com Deus. Ali está escrito, está assinado, antes da gente reencarnar. Nós assinamos esse contrato. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós desencarnarmos, nós vamos ser responsabilizados por todas as cláusulas contidas nesse contrato de trabalho espiritual. Então, que a gente possa, né, ter a consciência, né, plena dos nossos atos, das nossas ações. Claro, vejam bem, não pode ser uma coisa rigorosa, não pode ser uma coisa rígida. Nosso querido amigo lá de Brasília, o Jack Darcy, fala uma coisa bem interessante. A vida pode ser leve. A vida pode ser leve. E é dessa forma que a gente tem que viver. De uma forma leve, com leveza. Porque muitos de nós ainda vivemos com aquela culpa. Né? Aquela coisa grosseira, aquela coisa pesada. Para que isso? Culpa é passado. Eu carrego erros do passado que não foram muito bem resolvidos, mas que, de repente, naquela época, nós já tínhamos uma outra mentalidade, uma outra vivência, às vezes até uma outra religião. Hoje é outra coisa, e passou. A gente está muito focado, olhando sempre pelo retrovisor do carro, esquecendo que tem na nossa frente, através do para-brisa, a situação atual e futura. A situação atual e futura. Então, para que a gente, né, trazer? Aí entra no perdão das ofensas. Principalmente quando a gente está falando aqui, nesse caso especificamente, de auto-perdão. De auto-perdão. Eu me perdoar. Eu errei, ok. Né? Dentro da doutrina, acho que é a pergunta 1000, ou próxima pergunta 1000, por ali, fala-se justamente sobre isso, que eu devo me arrepender, eu tenho que expiar, e, de certa forma, eu tenho que resgatar isso. Esse erro, essa falha. Quer dizer, o arrependimento não é o suficiente. É o primeiro passo. E, através do arrependimento, eu vou receber a ajuda espiritual de outros irmãos através das preces, das orações. E depois, qual é o segundo passo? Eu tenho que expiar. Lembrando que a Terra é um planeta de provas e de expiação. Então, eu tenho que expiar. Como que eu vou expiar isso? Se colocando, Haroldo fala sobre isso, se colocando no lugar do outro. Se eu, no passado, ofendi, eu vou expiar de que forma? Recebendo essa ofensa. Por quê? Eu vou analisar, eu vou pensar, eu vou refletir sobre esse meu comportamento.
Eu ofendi, estou recebendo a ofensa. Pode ser da mesma pessoa ou de outra pessoa, não importa. O fato é, eu ofendi e recebi a ofensa. E o Haroldo fala sobre isso. Agora reflita. Pense. O que você aprendeu com isso? Vai ter um aprendizado. Muito bem. Qual é esse aprendizado? Isso é expiar. Se arrependeu, expiou, e depois tem a reparação, que é você depositar sobre nosso irmão de jornada, nosso irmão de caminhada, depositar todo o amor que nós podemos fazer, todo o bem que nós podemos fazer, seja a quem for. Seja a quem for. E a espiritualidade, ela tem dado essas mensagens com esse direcionamento através das mensagens recebidas nas reuniões mediúnicas. Há pouco tempo mesmo, foi essa semana, pouco tempo nada, foi nessa semana. Né? Eu tive com os irmãos aqui do Centro Espírita Irmã Maria Angélica, aqui na Barra, e foi lida uma carta, uma psicografia, né? Que fala justamente sobre isso. Pedindo, irmãos, não foi da Maria Angélica, não foi da Irmã Maria Angélica, foi de um outro espírito, acho que não tinha nem identificação, estava assinado como irmão espiritual ou amigo espiritual, alguma coisa assim, mas falando, amem, 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 3 vezes. Pratiquem um bem que vocês puderem. Eu volto, lembrando que nós temos muitas oportunidades diárias, porque o ser humano é para conviver em sociedade, é para conviver com outras pessoas, com outros irmãos. E tem gente já falando, tá difícil de falar com o irmão, tá difícil de falar com outro ser humano, tá cada vez mais difícil. Você falar A, ele entende B, se falar B, ele entende C. Tem gente já rotulando isso. Tem gente já rotulando isso. E é complicado. Não que seja difícil, não é isso. É que nós devemos, na verdade, tá tendo uma pressão, digamos assim, pressão que eu digo, não sei nem se é a palavra certa, mas eu quero só transmitir a mensagem. Uma pressão por parte da espiritualidade para que a gente se modifique, para que a gente saia da zona de conforto. Eles estão gritando, apelando, orando pela humanidade que está encarnada, para que a gente realmente se mobilize nesse sentido, pessoal. Modifiquem-se. Reformem-se. Larguem o homem velho e construam o homem novo. Através da mudança de atos, mudança de comportamentos, mudança de atitudes. É isso que nós devemos pensar. Tem até um livro, se não me engano, agora deu branco, do Hamed, do espírito Hamed. Né? Esqueci o nome do livro agora. Idade é um problema sério, depois de 50 é um problema sério. Mas fala sobre a importância da reforma íntima. A importância da reforma íntima. Então, devemos... É o Renovando Atitudes? Isso aí. Nada do que um irmão, aliás, aqui, assim, esse irmãozinho aqui, mais novo, pelo menos eu acho, aparentemente, né, pelo menos, para refrescar nossa memória. É o meu mentor espiritual aqui do lado. Então, Renovando Atitudes. Renovando Atitudes fala sobre isso. Então, observe que vem vários momentos. Porque, será que é muita coincidência? Por que será que um espírito, né, como Hamed, por exemplo, passa essa mensagem através de um livro para o autor, que, se não me engano, é o Francisco do Espírito Santo Neto? Por que será que a irmã, um espírito, né, que trabalha na falange da Irmã Maria Angélica, psicografa uma carta alertando sobre isso? Quer dizer, está havendo várias comunicações. Aí você vai trabalhar, por exemplo, numa sala de cirurgia espiritual, como eu já trabalhei lá na casa de Frei Fabiano, aonde o médico, o Dr. Frederic,
von Stein, médico alemão, ele fala para as pessoas: evite mágoa, evite rancor, evite ódio, procure sempre orar. Ele fala isso para todas as pessoas. Porque através de todos esses sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor, isso faz mal para a gente. A gente acaba absorvendo tudo isso e cristalizando isso em quê? Em doenças. Cristalizando isso em doenças. E aí a gente pensa, caridade é tudo isso, gente. Caridade é tudo isso. A caridade nos move numa nova forma de ver a vida, numa nova forma de pensar, de refletir, de agir, de atuar perante a vida. Essa é a nova proposta. Essa é a nova proposta. Vamos reclamar menos. A gente reclama muito. Estava até brincando com o Nelson, aqui no Rio de Janeiro, está quente. Vendo o Nelson agasalhado, está me dando mais calor ainda. Ainda bem que eu estou aqui no ar-condicionado. Mas a gente reclama muito das coisas. Quando está frio, reclama que está frio. Quando está calor, reclama que está calor. Quando está chovendo, reclama que está chovendo. Reclama do início do ano que tem um monte de conta para pagar, imposto para pagar e por aí vai. Gente, faz parte. Para que reclamar? Vai resolver? Precisamos gerenciar as coisas que estão no nosso alcance. As coisas que nós não temos controle, paciência, ok, voto vencido. Deixa a bola rolar no jogo, deixa acontecer. Não adianta a gente se preocupar, porque a gente vai. Aí começa a ansiedade, começa os transtornos mentais, começa futuramente uma depressão, e aí começa. Mas só o nosso para resolver, como psicólogo. Sabe o que é interessante? Resolver através do atendimento fraterno. E por aí vai. Oi, Nelson, diga, desculpa. Não, nada. Eu estava só refletindo aqui sobre essa questão do reclamar. É interessante a contabilidade que a gente não faz. Qual é a contabilidade? Será que nós conseguimos agradecer na mesma proporção que nós reclamamos? Interrogação. Como o Ricardo disse agora, excelente exemplo. Tá frio, eu reclamo. Tá sol, eu reclamo. Tá chovendo, eu reclamo. Tá muito seco, eu reclamo. A reclamação parece que faz parte. Agora, e o agradecimento? Quando não está chovendo, será que a gente agradece? Que bom, graças a Deus, hoje não está chovendo. Claro que a chuva, o frio, o calor, isso são questões climáticas. É só para dar um exemplo e ilustrar aqui, tá, pessoal? É muito mais profundo que isso. Mas as reclamações da vida, por exemplo, o trânsito. Vamos dar um exemplo. O trânsito, então, em metrópoles, tira muita gente do sério, inclusive a mim. Vamos lá. Reclamar no trânsito. E quando não está trânsito, a gente agradece porque não está trânsito? E é interessante isso. Por quê? Porque isso dá para tirar uma média, fazer um balanço aqui, uma calculadora, de como nós estamos vibrando mais no negativo, porque olha só, pensou, está reclamando, está vibrando negativo. Baixa na hora, pessoal. Isso aí, qualquer reclamação de qualquer coisa. Por isso que o Ricardo falou, vamos reclamar menos. Agradecer, elevar o pensamento. Então, são escolhas que a gente está fazendo aqui. Muitas vezes escolhas imperceptíveis. Por quê? Porque já está no automatismo. Que todo mundo reclama, eu reclamo também. Quer ver um ótimo exemplo? Para numa fila de banco. Hoje em dia já não tem mais fila de banco como antigamente, né? Está no ponto de ônibus. Pronto. Vai ter alguém que vai reclamar. E rapidamente, 2, 3 juntos está reclamando. Quando você vai ver, de 10, 8 estão reclamando. E até você, no meio do bolo, também está reclamando. Conta uma história ruim, a outra, você não sabe o que aconteceu. Pior ainda. Aí fica aquela coisa fomentando aquela bola de neve, de negatividade, de reclamações. E por aí vai. Isso tudo tem a ver com o Ricardo falou. Com vibração, com pensamento. Pode falar, Ricardo. Pode falar. Não, para quem não conhece, quer dizer, eu moro em Guaratiba, que é no oeste aqui do Rio de Janeiro, e aqui lembra muito cidade do interior. Né? E teve uma vez que eu fui no supermercado, eu peguei a fila, como o Nelson comentou aqui da fila, eu peguei a fila para, né,
pagar as compras. E normalmente, num mercado assim fora daqui, as pessoas reclamam muito, que está tudo muito caro, que a fila está enorme, que uma pessoa passou na minha frente, por aí vai. Só que dessa vez, aí um exercício que eu fiz. Eu uso o dia a dia, às vezes, como um laboratório. E eu comecei a puxar uma conversa com um senhor que não tinha nada a ver sobre fila, sobre mercado, sobre qualquer assunto dessa natureza. E ele começou a falar uma conversa leve, uma conversa descontraída. O que aconteceu? A fila demorou rapidamente para passar. Se você não conversa, se você não descontrai com outra pessoa, às vezes você demora e leva aquilo durante horas e mais horas. Gente, isso é mudança. Isso é mudança. Foi apenas um exercício. Foi apenas um exercício. Eu já não gosto muito de ficar muito quietinho. Eu gosto sempre de conversar, né, de dialogar, né? Minha esposa até às vezes brinca comigo. Às vezes você encarna o grilo falante. Eu falei, pois é, então tem que me puxar o meu freio para esse grilo começar a pular por aí. Então me segura aí, senão você vai perder esse grilo falante. Então é por aí, gente. De que forma eu posso dar leveza nas coisas? De que forma? Tem uma forma, com certeza a gente vai encontrar essa forma. E o Nelson comentou a questão do agradecimento, eu tenho que pontuar aqui também que agradecer também é uma forma de caridade que a gente faz, a gente mesmo. O segundo passo da oração, finalidade da oração, melhor dizendo, é o agradecimento. Através da oração a gente louva a Deus, agradece, segundo, agradece, e terceiro, pede. Só que a gente esquece do primeiro e esquece do segundo, vai logo para o terceiro. Vamos pedir, vamos embora, oração, vamos lá, bons amigos espirituais, eu quero isso. Pede até, como eu já vi, quando eu recebi os papezinhos da irradiação, eu quero que meu time de futebol vença no próximo domingo. Essa é boa, essa eu não conhecia, não. Pois é. Quero ficar rico. E por aí vai. Gente, se fosse assim, a espiritualidade não dá os números da Mega Sena, não é de propósito, é uma finalidade, com certeza. Ela não dá, ela não fornece. E nem vai fornecer, não adianta. Então, a gente tem que ter o cuidado ao pedir. Pedir, o que eu pedi? Coisas materiais? Também, com certeza, mas de leve. Pedir mais as questões de ordem moral, né? Que nós possamos ser mais pacientes, que nós possamos ser mais caridosos, mais amorosos, né? Que nós possamos refletir mais, manter sempre a calma. Isso é o pedir, né? E o agradecer, sim, o agradecer faz parte. A gente esquece de agradecer. O Nelson acabou de falar aqui ainda há pouquinho. O agradecimento é quando a gente acorda de manhã cedo e a gente agradece por mais um dia. Olha só, muito obrigado por mais uma oportunidade que está se iniciando. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia que eu estou saindo da cama, colocando meu pé no chão, bem, com saúde física, para enfrentar, no bom sentido da palavra, mais um dia, com novas oportunidades de fazer o bem a quem quer que seja. Fazer o bem não é só para o amiguinho, não, tá, gente? Não é só para o familiar, não. Porque fazer o bem para o amiguinho, para o familiar, é fácil. É muito fácil, porque ele é meu amigo. Como diz aqui no Rio, é o meu fechamento. Agora, e o bem para o inimigo? E fazer o bem para aquele chefe de trabalho chato pra caramba, que pisa no seu calo, que te dá bronca durante a jornada inteira de trabalho.
Ih, Ricardo, agora é melhor deixar isso para a próxima encarnação. O conselho é o seguinte: deixa para a próxima, não, tem que resolver nessa mesmo. Então, fazer o bem de que forma? Orando, emanando sempre bons pensamentos, boas energias, porque Joana de Ângeles nos ensina muito isso, que através dos bons pensamentos, das boas energias, a gente consegue mudar a nossa psicosfera. Alteração da psicosfera, ou seja, da nossa psique, tudo que a gente emana. Pensamento tem força. Está aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, lá no início. Pensamento tem força, tem cheiro, tem cor. Gente, as coisas se encaixam. A doutrina espírita é muito bonita de ser estudada por causa disso, porque tudo se encaixa. Você pegar a doutrina, você pegar a codificação, as 5 obras, o Pentateuco Espírita, né, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, se a gente pegar e somar isso com a série psicológica de Joana, somar isso ainda com as obras de André Luiz, você vai ver que é um quebra-cabeça espiritual. Porque um vai complementando o outro. Na sua época, um vai complementando o outro. E para fechar com chave de ouro, ainda coloca a Revista Espírita. Então, as coisas devem acontecer nesse sentido, né? De nós olharmos mais, prestarmos mais atenção nos mínimos detalhes, dentro de casa principalmente. Tem até aquela famosa frase: lavar a louça também é caridade. Então, começa em casa, né? Comece a praticar a caridade em casa, né? Nas tarefas de casa, por que não? Sim, né? No que você pode fazer dentro de casa, né? Dentro da família de uma forma geral. Então, como eu estava dizendo anteriormente, que acho que eu não fechei a ideia, o amar o inimigo é através da nossa prece, da nossa oração, que é uma caridade que nós devemos fazer com esses irmãos que nós chamamos de inimigo, mas que, na verdade, o inimigo, nesse caso, não é aquele inimigo que nós temos ódio mortal, aquele negócio todo, não. É uma pessoa que simplesmente nos fez o mal ou nos faz o mal ainda. E nós devemos orar por eles, porque precisa realmente de muita prece, de muita oração. É uma caridade, gente. Por isso que caridade e amor, o título desse capítulo é Caridade e Amor ao Próximo. São coisas que estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Caridade e amor ao próximo. E, de novo, esse próximo é qualquer pessoa. Você saiu na rua, encontrou com uma pessoa, com um irmão, esse é o seu próximo. Então, são perguntas que a gente tem que fazer, né, no dia. Se fosse Jesus, como que eu agiria? Como que eu posso ser útil na vida de alguém, na vida de uma pessoa? Quando você entra, por exemplo, você vai numa farmácia, ou no mercado mesmo, ou qualquer outro ambiente que você tenha um contato com outro irmão, observar o comportamento, observar a atitude. E você até mesmo perguntar, às vezes você pergunta, tá tudo bem? A pessoa tá. Aí você, tá tudo bem mesmo? Aí a pessoa, não, tá tudo bem. Aí começa a falar. Então, gente, eu sou da seguinte opinião: a partir do momento que nós estudamos a doutrina, que ela nos foi apresentada, seja pelo amor ou pela dor, na maior parte das vezes é pela dor, graças a Deus não foi o meu caso, foi pelo amor mesmo, mas a partir do momento que nós estudamos a doutrina, nós não podemos ficar com esse conhecimento retido. Não podemos. Esse conhecimento tem que ser colocado em prática. A doutrina espírita é prática. Prática a quem? Ao próximo. Prática ao próximo. Como que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém? Esse é o ponto. Quem lida com o público tem mais facilidade porque lida com o público. Então, você, ao lidar com o público, além da conversa, digamos assim, do negócio em si,
as pessoas acabam falando um pouco da sua vida pessoal e você, às vezes, consegue dar um conselho, né? Praticar a caridade moral aí nessa conversa, né? Aí começam a ter as aberturas nos outros irmãos. E você, nessas aberturas, você se encaixa para justamente fazer a diferença. E o terceiro, que nós já colocamos aqui. A vida pode ser leve. Aí eu falo isso entre aspas, porque essa frase não é minha, essa frase é do Jack. A vida pode ser leve. E é verdade. A vida pode ser leve. Então não vamos adotar uma responsabilidade acima do que a gente permite. Lembrem, só a título de exemplo, antes de nós reencarnarmos, durante o nosso planejamento reencarnatório, que é uma etapa que acontece antes da nossa encarnação, os benfeitores espirituais, eles mapeiam, né? Mapeiam justamente as provas que nós devemos suportar na nossa encarnação. E às vezes, não sempre, mas às vezes, nós podemos participar desse planejamento, dependendo da nossa evolução, lógico. E participando desse planejamento, você pode levantar o dedo e falar o seguinte: essa aqui está muito fácil, eu quero aquela lá que está mais difícil. Essa aqui não, essa aqui eu vou tirar de letra. E aí ele bate a mão aqui no seu ombro e fala o seguinte: olha só, posso te dar uma dica? Aí você pode. Vai com essa mesma. Não pega aquela não, porque aquela você não vai ter capacidade de suportar. Você não vai lembrar, você vai reencarnar, você vai ter beneficiado pelo esquecimento do passado. Mas essa nossa conversa aqui você vai receber através de intuição no futuro. Portanto, acredite em mim, escolhe essa. Aí você dá, tudo bem, então eu vou nessa aqui mesmo. E às vezes a gente reencarna e começa a reclamar justamente daquela prova que você lá atrás escolheu. E você não lembra que justamente você não queria aquela que era muito, muito fácil, né? Queria uma outra muito mais pesada, mas não, tá lá, ó, essa daqui mesmo. Então, são essas coisas que a gente precisa ficar mais atento, que a gente precisa prestar mais atenção e fazer desse ano, sim, um ano diferenciado, um ano que nós possamos, de fato, renascer para o Evangelho de Jesus, renascer para o cristianismo, para que possamos, sim, fazer a diferença na nossa vida e na vida de uma outra pessoa através da prática da caridade na sua máxima. Mas é devagar, é passo a passo. Nelson, passo a palavra para você. Eu já falei muito, mas agora... Tem muito para falar. Esse é um assunto que, como você falou, uma coisa vai ligando a outra. E, no fundo, tudo que você falou, que a gente vem falando aqui, é, no fundo, a caridade. E é a ampliação desse conceito. Por isso que é interessante esse tipo de conversa. Compartilho com todos aqui que estão nos assistindo. Porque, às vezes, a gente tem muito, realmente, como o Ricardo falou, uma concepção de caridade só no aspecto material. Até porque a gente está na matéria e é difícil enxergar o aspecto espiritual, tem que fazer uma força, é meio estranho ainda para muitos, é complexo, eu estou chegando agora, não entendo muito bem. Então, o enxergar da caridade como um aspecto material, doar a esmola, um prato de comida, uma roupa, um sapato, o que é que seja, é talvez a primeira concepção, o primeiro entendimento. Mas é o mais fácil, cá entre nós aqui falando. Porque quando a gente vem aqui, na pergunta 886, e Kardec pergunta como é o verdadeiro sentido, como Jesus entendia, aí vamos perceber que não tem nada de material aqui. Já é no outro aspecto, é nesse aspecto que é o mais difícil, que é o aspecto moral. Que é exatamente essas palavrinhas aí, ó, benevolência para com todos, como o Ricardo disse ainda há pouco, benevolência é ser bom, mas ser bom com todo mundo, não é ser bom. Ser bom aqui com o Ricardo é mole, o Ricardo ser bom comigo, a gente já gosta um do outro, já tem uma amizade, aí é fácil. E como sair daqui?
E quando trombar ali com o primeiro na rua que não vai com a cara, que a gente não gosta muito, e aí, como é que é? Será que a gente é bom também? Ou não? Pergunta a se fazer. Indulgência para com as imperfeições alheias. Essa história, então, gente, de imperfeição é para pegar no calo. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com o imperfeito, a imperfeição do outro e com a nossa também. Não aceitamos o outro que erra, o outro que está na caminhada. Vamos relembrar, pessoal, olha só, somos imperfeitos. Só teve um perfeito aqui, que encarnou até hoje, que é o Mestre Jesus. O resto está caminhando. E quem está caminhando erra. Intencionalmente ou não, erra. E aí vem a grande questão. Como é que nós lidamos com esse erro? A gente é indulgente? Consegue perceber esse irmão que erra? Ou é intolerante, intransigente? Como o Ricardo falou aqui, eu vou fazendo minhas anotações aqui do lado, tá, Ricardo? Exigente e não tem o respeito, porque às vezes a gente tem uma expectativa muito grande, porque já quer que o fulano seja perfeito, ele não pode errar. Como é que o meu marido errou comigo? Como é que a minha esposa? Ah, mas é meu irmão, a minha mãe não poderia ter feito? Não deveria, talvez. Com certeza. Mas fez. Por quê? Porque é imperfeito. Como nós também erramos. E aí vai conectar com esse terceiro ponto da resposta, que é o perdão das ofensas. Perdoar exatamente esses erros. Perdoar aquele que te ofendeu. Vou trazer aqui o exemplo do Ricardo, que a mãe do Ricardo e muitas das nossas mães nos ensinaram, né? Desaforo não se leva para casa. É a velha história lá de trás, do olho por olho e dente por dente. Olha só, deu ruim aí, você resolve na rua. Aqui dentro, não. Olho por olho, dente por dente. E o que o Mestre Jesus traz? Oferece a outra face. É uma proposta completamente diferente. Mas olha atenção, isso é uma confusão que as pessoas fazem. Ah, oferece outra face, então, Nelson, quer dizer que eu vou ser saco de pancada, porque bateu na face do lado direito, apresenta a esquerda? Apresentar a outra face da moeda. Então, se a pessoa vem com uma face, com um lado da moeda, que é uma agressão, a gente vai responder como? Com amor. Esse é o oposto. Não ficar lá, como é que é, João Bobo, saco de pancada, apresenta uma face, aí bate, apresenta outra, e fica batendo. Não, devolve com amor, com compreensão, com entendimento. É assim que a gente vai, aos pouquinhos, aprendendo a perdoar. E tem um teste aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte, é um teste pessoal, tá? Quero que todo mundo pense aí. Algo que talvez vai ser um exercício para a gente olhar para nós próprios. Pensa aí se tem alguma coisa que você acredite que é imperdoável. Aquele crime, aquela violência, aquela questão, aquela pessoa que possa fazer. Se existe algo que você acredita que é imperdoável, está aí a oportunidade, te demonstrando quem você é ainda com a dificuldade que nós temos de amar. Tudo é perdoável. O crime mais bárbaro que seja. Essa palavra imperdoável ainda mostra muito do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa não aceitação com o próximo, exatamente na proposta contrária, que o Mestre Jesus não só falou, mas demonstrou, ele viveu na carne. Não é só da boca para fora. Porque para mim aqui, para o Ricardo também é fácil, falar é uma maravilha. E depois aqui amanhã, quando acontecer um negócio, como é que é a história? Aí que é a hora do se vira nos 30, para a gente ver e para exercitar aquilo que a gente aprende. E o Mestre Jesus mostrou na prática, perdoando a todos, todos, até aqueles que o feriram, que o maltrataram, que o traíram, que fizeram de gato e sapato, literalmente. Ele não se sentiu ofendido, ele entendia, com muito amor, entendia a nossa pequenez ainda, das agressões, dessas ofensas que nós realizamos uns contra os outros, incessantemente, constantemente. Então a gente vai entender aqui o processo da caridade como um exercício do amor. É o exercício do amor, é aprender a amar. Caridade é sinônimo. Caridade é sinônimo de amor. Como é que a gente vai amar? Como é que eu vou ser caridoso? Fazendo essa doação, como o Ricardo falou.
doando o ouvido, um pouco de paciência, prestando atenção nesses 3 pontos aqui, que é o BIP. Atenção ao BIP, marca aí o BIP, bota o BIP no bolso e dá uma olhada para ele sempre, nessas relações com o próximo, que vamos nos relacionar sempre com o próximo, e aí está a nossa oportunidade nesse aprendizado do amor, de ajudar o próximo. Como é que eu vou ajudar o próximo, Nelson? Ajudar ele com o que ele precisa, muito além da ordem material, muito além da ordem material. Mas essa atitude da ajuda com amor, da doação do seu tempo, do seu ouvido, da sua energia, que muitas vezes fala, não, aquela mulher chata lá vem falar aqui, eu quero fazer minhas coisas, tá me perturbando. Às vezes é uma caridade muito mais intensa, muito mais profunda do que um valor, uma moeda, uma caridade material. E quando a gente entende a fundo essa história da caridade sendo o amor, a gente poderia até substituir, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra amor entendida por Jesus? Dá até para substituir aqui. Mas deixa o original. Mas olha só, vamos lá. Uma pergunta aqui que é muito interessante. Eu gosto de suscitar as perguntas para a gente refletir. Vamos lá. Quem é que precisa de caridade? Vamos pensar. Vamos pensar. Será que é esse? No primeiro momento, o que a gente pensa? O necessitado, o carente, aquele que está debilitado de alguma forma e está necessitando de ajuda. Então, ele precisa mais. Pergunta aqui, será que é ele? Ou será que é você? Será que somos nós? Precisamos aprender a praticar a caridade, a praticar o amor. Porque o raciocínio... Pode falar. Só para, desculpa te interromper, mas só para pegar um gancho nessa sua fala, certa vez eu fui fazer um trabalho que era uma caravana para distribuir quentinhas para moradores em situação de rua. Um trabalho realizado lá no Meia. Então, na época eu ainda estava lá na casa de Frei Fabiano, né? E nesse trabalho nós chegamos para aqueles moradores em situação de rua e começamos a entregar a quentinha. Nisso que a gente estava entregando a quentinha, ele falou o seguinte, não. Aí a gente ficou assim um pouco, por que não, né? Ele falou assim, não, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Há meia hora, 1 hora, sei lá quantas horas atrás, um outro grupo semelhante de vocês passou aqui, entregou para a gente a refeição. Nós, inclusive, já comemos. Faz o seguinte, tá vendo aquele pessoal que está lá do outro lado lá da rua? Do outro lado do viaduto, tinha um viaduto? Do outro lado do viaduto, lá. Falei, sei. Pois é, estou sem comer. Portanto, essa refeição que vocês estão trazendo aqui vai ser útil para eles, não para a gente aqui. Aí tá, mas como que a gente faz para poder ir até lá? Ele, não se preocupe com isso. Eu vou lá agora, vocês esperem aqui um pouquinho, eu vou lá agora, vou chamá-los e vocês entregam para eles. É exatamente o que o Nelson acabou de dizer aqui agora. Quem aprendeu mais? Eles aprenderam? Ou nós, o grupo, que com certeza foi a gente. Com certeza, sem sombra de dúvida. Isso é aprendizado. Exatamente. O raciocínio, pessoal, nessa ótica de que nós precisamos aprender a amar, aprender a fazer caridade, é muito simples. Olha só. Reencarnação. Vamos lá? Vamos nos entender como espíritos, como o Ricardo falou. Esse momento aqui, o corpo, né? O espírito é um detalhe, não, o corpo é um detalhe. Então, sendo o corpo um detalhe, a gente está aqui com um propósito. E o nosso propósito sempre vai invariavelmente terminar em uma missão para todos nós, o aprendizado no amor. Independente do planejamento reencarnatório de cada um, sempre o aprendizado vai ser na direção do amor. Muito bem. Então, o que quer dizer isso, Nelson? Me explica essa história. É o seguinte, o necessitado, aquele carenciado, aquele que necessita de caridade que nós enxergamos, coitado, olha só, ele vai receber do alto aquilo que ele necessita, você estando encarnado ou não, você estando na frente dele ou não. A diferença é que se ele aparece na tua frente, você pode utilizar do teu livre-arbítrio ao teu favor, aprendendo a amar e indo de encontro a esse irmão necessitado. Doando um pouco
do seu tempo, da sua energia, um pouco de todo esse aspecto moral e também do aspecto material. Então, o aprendizado vai exatamente no sentido do amor. É nós que temos aqui a oportunidade para aprender a amar através do próximo. Essa é uma vertente que muitas vezes a gente não enxerga ou tem uma dificuldade, porque eu estou bem, eu não preciso, então eu vou dar ali uma coisa ou outra, porque eu estou tudo bem. Não, olha só. Se tivesse bem, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não estaria aqui. Tá entendendo a história? A história aqui, ó, mundo de provas e expiações, tá? É o estágio número 2 ainda, de uma caminhada muito longa. Espíritos orgulhosos e egoístas, somos nós ainda, a dissipar todas essas questões negativas e transformar em virtude. É só através do trabalho, através desse aprendizado no amor, nesse amor ao próximo, como foi o comentário aqui que o Ricardo comentou, leu. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com o nosso semelhante. Não, perdão, foi antes. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. No final das contas, a gente vai sempre falar de amor. E esse amor a gente entende ainda muitas vezes como esse amor-sentimento. E fala assim, poxa, Nelson, eu queria tanto amar o próximo, mas eu não consigo, que nem eu amo o meu gato, o meu cachorro, a minha filha, o meu marido, a minha irmã, a minha mãe, o meu pai. Vamos entender que é mais profundo do que isso. Quando Jesus nos fala, não no amor sentimental, mas no amor-ação, o amor-atitude, o amor-comportamento, independente de sentimento. Vamos colocar um pouquinho o sentimento de lado. Eu posso amar o próximo agindo com ele da forma que eu gostaria que agisse comigo, independente se eu gosto dele ou não. Independente se eu vou com a cara dele ou não. Independente se eu acho ele uma boa pessoa ou uma má pessoa. O movimento é meu. Eu vou estar agindo com o próximo, fazendo tudo o que eu posso, como eu disse aqui, olha. Como é que é? Pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejássemos que nos fosse feito. Então faz com o outro que gostaria que fizesse contigo. Mas ao contrário. Essa proposta de um modelo comportamental que naturalmente a gente vai nos levar ao processo do sentimento. Mas inicialmente não precisa forçar a barra e querer amar aquele que você não vai com a cara e não bate, da mesma forma que você tem o sentimento estabelecido pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu irmão, pelo teu marido, tua esposa, teu namorado, teu gato, teu cachorro, teu passarinho, enfim. Fora da caridade não há salvação. É interessante, porque eu gosto dessa frase, mas também gosto de dar fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há evolução. A salvação, nesse caso, a gente pode entender como um processo de evolução, que sem a caridade, sem o amor, sem a prática, sem o exercício, a gente não evolui. É disso que o mestre está falando. Fora do amor não há salvação, ou sem amor não há evolução. Dá para a gente abrir aqui o leque, interpretar de diversas maneiras, que é o que pouco que a gente está discutindo aqui, entendendo que não tem nada a ver com doutrina espírita aqui, tá, pessoal? Não tem nada a ver nem com Cristo. O Cristo é uma mensagem. A doutrina espírita nos ajuda. Mas olha só, não é fora do centro espírita não há salvação. Ou fora de Jesus não há salvação. Ou fora da igreja, ou fora do templo, ou fora da sinagoga. A gente está falando de amor. Na verdade, a frase original é fora da igreja não há salvação, né? Aí foi colocar, não é fora da igreja, fora da caridade não há salvação. E como você falou, salvação também poderia ser substituído também por evolução tranquilamente, né? E por aí vai. Esse que é o sentimento. Perfeito. Então, pessoal, qual é o convite aqui? O convite é a gente aprender a amar, fazer um esforço e dar uma mapeada. Olha ao teu redor, vou resgatar o que o Ricardo falou lá no início. Faz assim, olha, a gente já está terminando até, já vou passar já a palavra para o Ricardo. Vou fazer as considerações finais. Faz assim, um conselho. Dá uma olhada no teu redor, que eu tenho certeza absoluta. Ó, o Nelson mediúnico aqui agora, ó, brincadeira, tá, gente?
mas eu tenho certeza que tem alguém do teu lado que você pode ajudar, que você pode praticar o amor, pode praticar a caridade, indo de encontro a esse próximo. Tenho certeza absoluta. Aí você para e pensa e fala, não, Nelson, não tenho, não. Eu olhei bem e não tem ninguém. Então fala o seguinte, se coloque numa predisposição de aprender a amar através da caridade. Tenho certeza absoluta que amanhã ou depois, quando você for no mercado, quando você sair de casa, vai aparecer alguém, porque a espiritualidade vai te dar a oportunidade para você crescer, para você evoluir, para você aprender a amar. Não é mais sobre o outro, é sobre nós. Vamos entender essa virada de chave. A gente está muito focado na caridade como se fosse algo exterior, para fora, tem tudo a ver com o nosso interior, com o nosso crescimento. Tem a ver com a nossa evolução. A gente pode interpretar dessa maneira, há diversas formas de interpretar. Aliás, essa é a beleza da doutrina espírita, né? Que a gente lê aqui um texto e cada um vem trazendo para debater dentro da sua interpretação pessoal, com suas vivências, com seu relacionamento e todas as obras complementares que a gente vai ainda esmiuçando cada vez mais e buscando cada vez mais conteúdo. Pessoal, vamos terminando já por aqui. Temos ainda uns minutinhos. Vou passar para o Ricardo. Pode fazer suas considerações finais, Ricardo. E, por favor, no final, faça uma oração para a gente. Pode ser? Sim, ok. Gente, acho que tem, de tudo que nós conversamos aqui, tem 1h27 aqui marcado. Então, tem muita coisa para a gente pensar. É muita informação, é muito conteúdo quando a gente fala de caridade, de amor ao próximo. E, de repente, quando vocês assistirem a segunda vez, né, tem gente que assiste 2 vezes, mas vai ter necessidade de assistir 3, 4 vezes essa mesma live. Porque tem muita informação, tem muito conteúdo para ser pensado, para ser refletido, né? Como recomendação, eu deixo aqui que todos leiam a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que vocês também possam ler o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem exatamente esse título, Fora da Caridade, não há salvação. Que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa fazer desse ano, 2024, um ano diferente. Um ano que não precise ser radicalmente diferente, mas que seja um ano que, não, esse ano eu dei o primeiro passo. Eu dei o passo inicial. Lembrando, tem que ser leve, tem que ser devagar. Não pode ser dolorido. Tem que ser passo a passo. Evolução é passo a passo. A evolução não dá saltos. Então tem que ser passo a passo, devagarinho, respeitando o nosso tempo. Cada um tem um tempo. Respeitando o nosso tempo. Eu não vou evoluir dando um passo gigantesco. Isso não vai acontecer. Por mais que nós queiramos, mas isso não vai acontecer. É devagar, né? Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de padrão vibratório, isso tudo tem a ver com caridade. Tem a ver com amor ao próximo. Então, que nós possamos pensar sobre isso. Precisamos estar mais atentos no nosso trato com as pessoas, aproveitando ao máximo as oportunidades que nós temos com elas para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. É isso. Vamos então fazer nossa prece inicial, ou melhor, nossa prece final. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos nesse encontro. E que nós possamos contar com a ajuda dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos ser esse espírito mais maleável, mais bondoso, mais indulgente com as imperfeições alheias e
perdoando as ofensas, para que no final possamos praticar a caridade ensinada pelo nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença. Estar aqui Eu que agradeço, Nelson. Foi ótimo, tanta coisa que a gente falou aqui, tanta coisa para a gente refletir. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem, mais um programa Resenha Espírita. Tchau, tchau. Tchau, gente.